é interessante esse lance, que assim, a turma que tava batendo no teu filme era outra turma. Então agora o que eu quero dizer assim, uma galera, uns bolsonaristas estavam cancelando teu filme. Sim. E agora a gente tem a galera lulista cancelando uma outra parada. Então, assim, tá todo mundo indo pro caminho de calar a boca sem se ligar. Exato. Eu acho. Tá todo mundo caminhando pra calar quem é independente. Essa é a verdade. Uma das coisas que mais tá acontecendo é bolsonarista aparecer e falar, faz o L. Não votou no Lula, aguenta a ditadura do Lula. Aí você fala, do que você tá falando, meu amigo? Porque eu tô com o meu advogado aqui do meu lado que acompanhou todas as censuras, cerceamentos de liberdade e autoritarismo que eu passei, tanto no governo da Dilma, do Lula, como do Bolsonaro. O Maurício sabe uma madrugada que eu saí correndo aí, porque quase eu fui preso no governo Bolsonaro, que eles subiram a ordem de prisão para mim. Então, é que o meu filme foi o caso emblemático, mas isso vem antes. Uma vez, quando tava todo mundo lá junto, o Eduardo Bolsonaro, junto com o PT, votando a lei do fundão partidário, né? Cara, o Brasil quebrado na pandemia, as pessoas sem emprego, ô Igor, as pessoas sem dinheiro. Sabe o que esses caras estavam fazendo? Votando para pegar o imposto que nós suamos para trabalhar para que vá para o fundão eleitoral, para que o partido político dê dinheiro para o Bolsonaro, o Eduardo, o PT, o Lula. Ali ficou todo mundo bem juntinho para votar. Ali tava o Eduardo votando do lado da Maria do Rosário. Tava todo mundo ali, tava dos dois lados votando pra... Aí eu fui no Twitter, fiquei puto, xinguei. Falei, puta merda, isso aí só vai parar a hora que alguém entrar lá e estapear esses deputados. Fiz uma figura de linguagem. Aí sabe o que aconteceu? O cara bolsonarista foi pedir minha prisão. Porque tu falou do estapear. Eu falei isso. Todo mundo só lembra do filme. Mas ali, eles foram subir, sabe... Eles foram pedir para o STF me prender. Sabe o que aconteceu? O STF? Que interessante. Aí subiram para o Aras. O Aras pediu, primeiro, a minha prisão domiciliar. Lembra disso? Pediu minha prisão domiciliar, que eu não saísse de Santo André. Pediu que eu fosse proibido de me aproximar de Brasília. Aí o STF negou. Quantas vezes tu foi a Brasília? Eu ia muito pelo CQC, né? Tá. Mas, por exemplo, fui lá no passado para fazer show, por exemplo. Mas ele proibiu que eu fosse pra Brasília, subiu. O STF negou. O STF falou, isso aqui é um exagero, mano. O cara tava no Twitter lá fazendo. Aí o Aras pegou e pediu, então, para que minhas redes sociais fossem banidas. Quem que colocou o Aras lá? É indicação de quem, o Aras? Agora, quando a gente tá falando de censura, esses caras fazem o L fingindo. Pô, o governo Bolsonaro meteu preso mulher que tava lá, que fez um outdoor que era comedor de pequi. Eles foram atrás pra ver quem fez o outdoor e prender. Por mais que eu odeie o Felipe Neto, que seja um mala do caramba, foram lá encher o saco do Felipe Neto pelas opiniões dele. Então, você vê que não é um problema de bolsonarismo e petismo, é os dois lutando para que não tenha voz independente. Essa lei aí que passou teve participação de bolsonarista votando a favor dela. Então, assim, na hora quando o cara tá na máquina, quando o cara tá... Você lembra, antes eu vim aqui a primeira vez no Flow e eu explanei um monte de censura petista que eu passei. Nos 4 anos de Bolsonaro, eu passei a mesma coisa. Por causa de tuitada, por causa de filme. Aí os caras não tem o que falar contra mim, vão pegar um filme de 4 anos atrás. É engraçado esse meu filme, meu Igor, que a primeira vez do filme, os petistas estavam denunciando o meu filme. Depois entrou o Bolsonaro, eles foram num filme de 4 anos atrás e eles me denunciaram. Estavam pedindo minha prisão. O ministro da Justiça do Bolsonaro foi atrás de mim para ver se dava ali uma prisãozinha, uma pressãozinha. Então, assim, como assim faz o L? É os dois, velho. E as pessoas não estão vendo essa porra. Não estão. Porque assim, à medida quando começa a censurar, meu irmão, você precisa entender, você que tá assistindo precisa entender que o pêndulo ele se move. Então assim, agora a gente tá com... o Lula é o PT, é a esquerda, que tá no poder. Daqui a pouco é a direita que tá no poder. Então, quem tá sendo censurado hoje, quem não tá sendo censurado hoje, corre risco de ser censurado amanhã com os precedentes que foram abertos hoje. Você sabe quais são todos os passos que estão dando? É para que exista uma elite política. Não interessa se é de esquerda ou de direita. Ou cidadão comum independente que se dane.
A impressão que eu tenho é que quando vai... Ah, o Bolsonaro... A briga do Bolsonaro, dos bolsonaristas, não é pela liberdade. É para que eles comandem a máquina que determina quem pode ou não pode falar. Tem uma máquina em curso. A briga é para ver quem comanda a máquina, e não para que essa máquina seja implodida. É simplesmente isso. O problema não é... O que as pessoas querem, na verdade, e você falou tudo, é uma estupidez, porque eles criam um precedente que vai engoli-los na No sequência. futuro, É calar qualquer voz de oposição. Você quer ver? Você colocou um ponto, Igor, que é fundamental. O stand-up, ele é uma manifestação artística. Então, a questão aqui, ela vai além. Ela não é liberdade de expressão pura e simples. A Constituição garante, no artigo 5º, inciso 9º, ou seja, é um direito fundamental, a liberdade artística. Tá lá. Né? O artigo 220 fala assim, independentemente de qualquer censura ou licença. A única coisa que o governo pode fazer, está escrito na Constituição, é indicar a classificação etária, mas não proibir. Então, quando um cara de stand-up está fazendo um show, ele obviamente está amparado por essa imunidade constitucional que é a liberdade artística. Então, e agora tem que falar do outro lado também, né? Pô, você vê uma turma defendendo o Léo Lins, não, isso é um absurdo. E você fala, nós de direita defendemos o Léo Lins, só que é engraçado, né? Quando você olha pra trás, você vê, por exemplo, aquela exposição do Queer Museum e aquela exposição que teve aquele cara pelado, né? Obviamente que, na minha opinião também, eu acho que uma opinião com algum bom senso, não devia ter criança ali. Na minha opinião. Agora, os caras não queriam simplesmente que não tivesse criança. Muita gente queria que aquilo fosse fechado de uma vez. Que a exposição do Queer Museum fosse fechada de uma vez. Que conversa é essa? Ou há liberdade, ou não há liberdade. Eu não posso falar em liberdade artística, liberdade cultural, defender a liberdade e querer proibir, por exemplo, o especial do Porta dos Fundos. Eu gosto sempre... trenzinho de dedo no cu, né? Cara, somos cristãos, eu sou cristão, embora não pareça, embora às vezes eu traga alguns advogados aqui, mas esse advogado que eu trouxe é cristão. Tá. Mesmo sendo cristão, não é? Ué. Eu falo isso e costumo dizer isso para meus alunos, inclusive. Eu sou católico, cara. Eu não assisto especial do... Eu não vou assistir esse especial do Porta dos Fundos, porque de fato aquilo me ofende. Agora eu pergunto para você, me ofende? Tá, é problema de quem? Problema seu. Problema meu, cara. Eu não assisto e acabou. Não é porque eu acho aquilo uma porcaria, que eu acho aquilo ofensivo, que eu vou proibir os caras de fazerem ou entrar com uma ação judicial. Pelo contrário. Eu os defenderia até o último momento. Vocês são livres para fazer essa bobagem aí que quiserem. Agora, será que é muito difícil entender que o fato de eu não gostar de alguma coisa não me dá o direito de proibir aquela coisa? Mas sabe o que eu percebo? Todos os passos dados é sempre para que exista uma elite política. É isso, cara. Porque quem que tem imunidade para falar o que quiser? É só político. Não existe a imunidade da piada, não é? O comediante tem imunidade para, quando estiver num palco, fazer a piada que quiser. A única classe de pessoas que tem imunidade de falar são os políticos. Só eles. Então a gente caminha para um lugar, e esse pessoal que diz que é contra a opressão, não, tem que zoar os opressores, não os oprimidos, que eles dividem o mundo assim. Cara, você quer maior opressor que o político, cara? São os caras onde eles determinam as leis do que pode falar. Verdade. E você não pode. Essa é a elite da opressão aqui no nosso país. Mas aí, geralmente, quem tem discursinho puxa saco é de político mesmo. É muito... O cara vai e diz que você tem que... Eu já vi comediante mandar eu calar a boca porque eu estava zoando um político. Que é o político que ele gosta. Então é complicado, cara. Se você ainda não está anunciando aí na gringa como afiliado, você está perdendo tempo. Aqui são alguns dos meus resultados durante um mês. Em um mês na ClickBank foram mais de $26 mil como afiliada. E eu te ensino o passo a passo de como você pode fazer para vender como afiliado na gringa. É só clicar aqui no botão abaixo e se inscrever no meu treinamento Jornada Afiliado Pro. Vai ser um prazer ter você lá dentro.